com a determinação do nosso bispo, Abner de Castro Ferreira, para estar hoje informando a igreja, né, que a igreja ela passa a ter uma autonomia. Então, vamos estar emancipando a igreja do campo de Arraial do Cabo. Da mesma forma, após a emancipação, eu estarei fazendo a assembleia, estaremos também implantando o estatuto da igreja, o novo estatuto padrão, e dando posse a toda a diretoria, nova diretoria da igreja. Estará assumindo como presidente, como pastor-presidente na igreja, o pastor André, juntamente com a sua esposa, a irmã Mônica, diaconisa Mônica. Cadê a Mônica? Aqui, Mônica. Aqui, filho. Aqui, sentadinha aqui. Aleluia, Deus. Aqui, perto. A Mônica, ela estará sendo empossada como líder geral de toda a CIB, aqui em Luisburgo, do campo de Luisburgo. Por favor, e estará dando andamento. Então, todas as irmãs estarão sob a liderança, né, da irmã Mônica. Lembrando que o presidente, ele é o presidente da CIB, né? Da CIB, ele é o presidente do departamento jovem, ele é o presidente do departamento de adolescentes, das crianças, dos gideões, dos varões, né? Então, ele representa a igreja em todos os sentidos aqui. Ele é o representante de Luisburgo, será o representante, o pastor presidente geral daqui. Então, tudo passará pelo pastor André, né, juntamente com a sua esposa, que estará acompanhando, né, junto nessa direção da igreja. Amém? Então, daqui a pouco estaremos empossando esse casal, que é uma bênção. Eu não tive o privilégio de conhecê-los antes. Eu os conheço há pouco tempo, que foi de fevereiro para cá, depois que eu tomei posse lá em Arraial do Cabo. Mas hoje eu estou aqui como representante do bispo Abner Ferreira. Sou o pastor André Chagas, pastor dessa igreja, e daqui a pouco, né, estarei direcionando a igreja aos cuidados do pastor André, juntamente com a irmã Mônica, que mais à frente, depois regularizando a documentação, a irmã Mônica será consagrada a pastora no campo em Luisburgo. Mas é uma questão que é com a AMAD, documentações, mas breve, né, ela já pode ser, após empossada, ela já é a pastora de vocês aqui em Luisburgo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês aceitam a irmã Mônica como pastora dessa igreja? Amém. Já está praticamente empossada como pastora. Só falta oração aqui. Amém? Então, eu já quero declarar aberta a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, onde passarei a informar a Igreja, né, os motivos a qual eu já disse, mas tem que fazer de fato de praxe. Então, no dia de hoje, no dia 28 de outubro de 2023, a Igreja Assembleia de Deus em Luisburgo, Estado de Minas Gerais, Ministério de Madureira, venho eu, pastor André Chagas, pastor-presidente em Arraial do Cabo, estando como representante do bispo Abner de Castro Ferreira, que é o nosso presidente da CONAMAD, RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, no Estado do Rio de Janeiro, e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, Igreja Mãe do Ministério de Madureira, no Estado do Rio de Janeiro, e vice-presidente da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje eu me encontro acompanhado, né, do diácono que está me acompanhando, o Isaac Olegário, juntamente com a sua esposa Edileuza Olegário, que hoje me ladeiam, me acompanham nesta comissão, bem como toda a igreja como comissão para este momento. A igreja aceita esse posicionamento? Sim ou não? Sim. Amém?
Então vocês vão responder o que não isso. Amém? Glórias a Deus. Aos presentes eu venho informar que o mesmo, né, conforme eu já declarei, a Assembleia aberta, fazendo clara a exposição que estarei fazendo, informando que estamos aqui em cumprimento da determinação da mesa diretora do Conamad para declarar a emancipação e autonomia administrativa do campo de Arraial do Cabo. Ou seja, a igreja hoje ela passa a ter uma autonomia própria, não mais ligada à igreja de Arraial do Cabo, e sim à Conamad, né, que é a nossa convenção maior, para dar autonomia administrativa do campo de Arraial do Cabo, que ficará vinculada diretamente à Conamad, órgão hierarquicamente superior, estando a ela subordinada, doutrinária e eclesiasticamente como órgão máximo hierárquico, legislador, gerenciador e articulador da unidade e integração nacional das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, suprindo carências, indicando necessidades, tendo a Conamad como sua exclusiva competência a ordenação, indicação, designação, nomeação e posse de pastores presidentes para as igrejas a ela afiliadas. Em ato contínuo dou ciência aos presentes da decisão que foi indicado, nomeado e designado por determinação da Convenção Nacional da Assembleia de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, Conamad, para ser o novo presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Luisburgo, Estado de Minas Gerais, o pastor André Luiz Santos Porto, que é brasileiro, casado, ministro evangélico, portador da carteira de identidade de MG número X, inscrito no CPF sob o número X, para presidir a mesma, segundo a doutrina sagrada e os estatutos vigentes da mesma e da Conamad. Ato contínuo, submeto a decisão aos presentes, o qual é aceito ou não? Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então, como em ato contínuo aceito e a decisão dos presentes como confirmado, em seguida eu já queria declarar empossado, o qual foi aceito por unanimidade, o pastor André Luiz Santos Porto, por favor, pastor André, ao meu lado, de pé, juntamente com ele, a sua esposa, a diaconisa Mônica Carla Garcia Santos Porto. Irmã Mônica, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Amém. Gostaria de convidar o casal a dobrar os seus joelhos. Quem é o pastor? Não, pode ficar em pé. Bota a mão ao ombro dele. Eu sei da Celestine. Qual é o pastor que o senhor falou de? Pastor Roberto. Cadê o pastor Roberto? Pastor Roberto. O seu pastor presidente é pastor Rinaldo Silva Dias? Amém, da pastora semana. Eu gostaria do pastor Roberto levar-se a Deus em oração, né, para declarar, apresentar ao Senhor, consagrando esse casal, a qual tomam posse, né, na presença de toda a igreja, como os presidentes da igreja. Muito bem, meus amados. Tendo a mão para cá, por favor, queridos. Oremos ao Senhor Deus. Querido Deus e eterno e bondoso Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, numa data tão importante na vida do pastor André e da sua esposa, agora sendo empossado como presidente desta casa. Oh Deus, a sua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Nós queremos ministrar a tua bênção. Oh Deus querido, juntamente com o nosso presidente, pastor que está aqui, eles estão agora recebendo de ti, sendo empossado na casa como presidente desta obra. Pai, nós oramos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e abençoamos teus filhos, e toda a igreja diz amém. Amém. Trabalhai e orai.
Em ato contínuo, eu, como representante do bispo Abner Ferreira, declaro empossar de fato e de direito o novo pastor da igreja, pastor André Luiz Santos Porto, juntamente com a sua esposa, Mônica Carla Garcia Santos Porto. Em ato contínuo, eu gostaria de explicar o motivo de implantar e compatibilizar o estatuto integralmente, o novo estatuto da igreja, integralmente, as normas, que será integrado para ser compatibilizado às normas do novo Código Civil, de 2002, para que possa preservar os fundamentos da doutrina cristã, que emana da Bíblia, que é a nossa lei maior, e a regra de fé e prática. Eu gostaria de dizer que tudo que passará a ocorrer na igreja será conforme o estatuto da igreja. As ordenações, as questões jurídicas, materiais da igreja, questões de compra de materiais, todos eles em todos os sentidos, mesmo a questão doutrinária da igreja, vai falar, o estatuto fala sobre os órgãos, departamentos da igreja, como são organizados, da mesma forma, a questão de disciplina da igreja, que vai falar sobre a questão de disciplina de membros, de obreiros, ou seja, toda a ordenança. Fala também o estatuto com a questão da jubilação ou na questão da morte do presidente. Como é que fica? Quem é que assume a igreja? Se ocorrer, eu espero que não ocorra tão cedo, que o pastor André, juntamente com a igreja, seja arrebatado com toda dela, e fique aqui o material que outros vão querer cuidar. Mas nós seremos arrebatados, estaremos no seio celestial com o nosso Senhor Jesus. Mas caso venha a ocorrer, a CONAMAD, que é a nossa convenção, ela assume a igreja e ali ela vai determinar quem será o novo pastor. Por qualquer motivo que ocorra algum problema no meio da igreja, a convenção assume aqui e vai direcionar um pastor de forma interina para que possa verificar qualquer ato que venha a ocorrer, qualquer problema, que seja um problema grave, que chegue à convenção. Não ocorrendo isso, a igreja está bem direcionada. Os irmãos têm que buscar o pastor, conversar com ele, juntamente com a sua liderança. Eu peço que não assoberbe demais os pastores, juntamente com a sua diretoria, busque a sua diretoria para tentar elucidar qualquer ato. Preserve o seu pastor, cuide dele, caminhe com ele, ore com ele. Não deixe o seu pastor sozinho na igreja. O culto está terminando. Terminou, foi todo mundo embora. Tenha um obreiro juntamente com os pastores. Cadê os gideões? Cadê os obreiros da igreja? Estão todos os obreiros aqui, os obreiros de pé. Onde estão os obreiros? Irmãos, cuidem do seu pastor. Andem com ele. Orem com ele. Não deixem sozinho, em momento algum. No momento que ele for para a reunião da CONAMAD, e provavelmente vá ali em Juiz de Fora, ou se for no Rio de Janeiro, na Igreja Mãe, acompanhe o seu pastor. Não deixe-o sozinho. Não permita que ele dirija carro à noite. Se tiver de ficar hospedado, hospede-se, pastor. E venha no outro dia cedo, mais devagar. Amém? Amém? Não deixe o seu pastor aqui sozinho. Não deixe ele fechar a igreja. O pastor é o último a sair da igreja. Eu saio de lá meia-noite, 1h da manhã. Quase todo dia da igreja. E juntamente eu sempre tenho alguém comigo lá.
o diácono Isaac, com a diaconisa Edileuza, são os que me acompanham muito lá, que vão sair 2 horas da manhã. Já teve dia de sair 3 horas da manhã da igreja comigo lá. Por quê, pastor? Administração, verificando as coisas, fazendo serviços, organizando o interior da igreja, preparando festas e assim vai. Hoje estamos lá em desafios, muita obra, mas também muita coisa para ser feita, para que a igreja possa crescer. Estamos tendo um congresso hoje. Começou ontem o congresso de jovens e está tendo hoje. Foi bênção demais. E eu creio que não será diferente lá, como aqui também continua sendo bênção. É uma festa linda e maravilhosa. Então eu peço à igreja que estejam sempre ladeados aos seus pastores. Eu já falei com o pastor que é necessário que seja implantado o IB aqui, o Instituto Bíblico Ebenezer, porque os seus obreiros vão necessitar fazer o IB para que eles sejam elevados ao cargo de evangelistas, missionários e pastores. Da mesma forma, em Arraial do Cabo, para ser consagrado hoje a presbítero, tem que ter IB, Instituto Bíblico de Ebenezer. E não é só lá, em Volta Redonda também é a mesma coisa. E eu não estou falando nada que é diferente. O obreiro ele tem que se preparar. Não só o obreiro, as obreiras também, as irmãs. E nada impossibilita que os irmãos façam um seminário. Então venha aprender, crescer na palavra de Deus, em entendimento, e deixe que as demais coisas lhe serão acrescentadas conforme o Senhor Jesus vai cuidando da sua igreja, vai cuidando do seu povo. Então, medite na palavra do Senhor dia e noite. Busque entendimento e conhecimento. Faça o IB. Eu já falei ao pastor André como é que ele vai fazer, tá? E a irmã Mônica, se tiver condições, ela cuida do IB, da secretaria do IB, da direção do IB. E faça, podem. Lá começamos mês passado a primeira turma. Aliás, começamos esse mês, a primeira turma do IB lá. Já começamos com 37 alunos. E no mês que vem, em novembro, já vamos para 70 alunos do IB. Todos estão aprendendo. E lá não é só de Madureira. Tem outras pessoas de outras igrejas que estão vindo aprender em nossa igreja. E isso é bom, porque está sendo um seminário forte, é um seminário firme, é um seminário sério. Então, faça, aprenda. Amém? Podemos assentar. Diante da explicação sobre o estatuto, ao qual vai estar sendo implantado, eu quero colocar o mesmo em aprovação pela igreja. A igreja aprova o estatuto que será implantado na igreja para que possa ordenar, direcionar a igreja, para que o estatuto possa estar em compatibilidade com o Código Civil de 2002 e pelas diretrizes da Bíblia e da Conamad, nossa igreja maior, nossa igreja mãe. A igreja se aprova, diga amém. Amém. Mais uma vez, diga amém. Amém. Mais uma vez, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Então, sendo assim, já anexo a esta ata, já aprovando por unanimidade o novo estatuto, eu já quero empossar a nova diretoria executiva da igreja. Conforme eu for chamando o nome, coloque-se de pé. Como pastor presidente da igreja, o pastor presidente, ele não necessita, em momento algum, ser, a cada período de ano, ele ser levantado para que a igreja aprove a sua presidência ou não. Ele já é o presidente de fato de direito, até a morte, ou até a determinação da nossa convenção. Então, o pastor presidente, ele não tem a necessidade, em momento algum, de ser elevado o seu nome, se vai ser aprovado ou não. Ele já é presidente da igreja. Os demais são colocados em aprovação para a igreja tome ciência para que vá compor. Provavelmente, a diretoria ela será eleita, tá, e indicada diretamente pelo presidente da igreja a cada biênio, a cada 2 anos. Antes era anual, mas algumas igrejas estão sendo feitas bienalmente. Por quê?
Existem alguns motivos, né, que são a questão até pecuniar, né, e tem uma questão também de que possa, o período também, se demonstrar aquela diretoria que possa mostrar realmente a sua competência, o seu trabalho, que possa desenvolver. Às vezes um ano só não demonstra o desenvolvimento de um trabalho, mas no período de 2 anos já dá para entender como é que vai ser. Então, seriam esses 2 motivos, isso no meu entender, tá? Então, a cada 2 anos será eleita uma nova diretoria. Essa diretoria passará a toda 1º de janeiro do ano que se fida, renova-se, inicia-se uma nova diretoria para cada 2 anos. Sendo hoje que está sendo empossada, então ela vai ser 24 para 25, e a nova diretoria em 26 de janeiro. De praxe, eu sempre nomeei a minha diretoria em novembro para dezembro. Para em janeiro, ela já toma posse em dezembro, e em janeiro eu já entro dentro do cartório, já registrando. Porque os bancos, né, as instituições financeiras, alguns órgãos públicos pedem essa ata de diretoria. Então nós temos que estar com ela sempre registrada, e o registro, pastor, não é só reconhecimento de firma, é registro mesmo de ata, porque senão ela não tem efeito jurídico. Amém? Então ela tem que estar registrada para ter o seu efeito jurídico, e a cada 2 anos, né, vai sendo feito um novo registro de ata. Se deixar de registrar uma ata, você vai ter um problema enorme, a igreja também. A instituição financeira e os outros órgãos não recebem, e a gente fica empacado. Então, a ata tem que ser registrada conforme for determinado no estatuto. E isso é uma determinação que vai estar dentro do estatuto. Então, a nova diretoria, como pastor-presidente, pastor André Luiz Santos Porto, né, que já é o pastor de fato, de direito, na igreja da Assembleia de Deus em Luisburgo. Como primeiro vice-presidente, o presbítero Joabes Portilho. Cadê o Joabes? Segundo vice-presidente, Gésio Caetano da Silva. À frente, Gésio. Terceiro vice-presidente, Ailton Eduardo. Primeira secretária, Cleonice Aparecida da Silva. Segunda secretária, Diaconisa Ione Aparecida Valentim Amaral. Primeira tesoureira, Diaconisa Mônica Carla Garcia Santos Porto, que é a esposa do presidente. Segunda tesoureira, Diaconisa Cleonice Aparecida da Silva. Amém? Para a comissão de conta, Diácono Gilberto Canup de Souza. Cleide Alves Barbosa Canup e Ana Aparecida Pereira da Cunha. Onde estão? Vocês vão ter um trabalho. Aleluia. Cadê a diretoria? Toda aqui? Cadê eu? Diaconise, onde ela está? Foi chamar? Irmãos, a administração, está vendo? A administração é uma coisa muito séria. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Em momento algum, a cadeira do presidente tem que ser ocupada por outra pessoa a não ser o presidente. O presidente não está na casa. O vice-presidente senta, sim ou não? O segundo vice-presidente senta, sim ou não? Terceiro vice-presidente senta, sim ou não? A esposa do pastor-presidente senta, sim ou não? Essa cadeira é do presidente. A única pessoa que pode ocupar essa cadeira é o bispo Adriano de Cássio Ferreira, ou o bispo primaz, pastor bispo Manuel Ferreira. São os únicos que podem ocupar. E mais, o presidente executivo, que eu me perdoe, o presidente executivo, que é o bispo Samuel de Cássio Ferreira, da mesma forma, o bispo Adriano de Cássio Ferreira e todos os bispos ali que fazem parte da CONAMAD. Estes podem ocupar aqui. Caso contrário, nenhum outro. Chegou um pastor presidente de qualquer outra igreja, pode ocupar? Não.
é só o pastor André. Amém, pastor André? Então, da mesma forma, eu peço que a cadeira dos vice-presidentes também não seja ocupada por terceiros, em momento algum. Mas, se a irmã Mônica se sentir à vontade, tá? A irmã Mônica pode estar sentada ao altar, ao lado do pastor André. Então, e se tiver a cadeira da irmã Mônica, da pastora Mônica, ninguém senta também na cadeira dela. Amém? Amém. Que assim seja, tá? Porque a igreja, quem chegar tem que reconhecer os pastores da igreja. Então, irmã Mônica, se a senhora sentir à vontade, a senhora sente ao lado do seu pastor, porque a senhora também estará juntamente com ele pastoreando a igreja. Sendo que ele é o presidente, mas a igreja ou outros que chegarem têm que conhecer a pastora da igreja. Então, a senhora esteja sempre ao lado dele, conduzindo o trabalho, ajudando, orientando, juntamente com ele. Né? Às vezes chega muito mais coisa para você do que para a gente. Então, a senhora do lado, a senhora, às vezes eu não conheço muita gente na igreja, não conheço por nome, né? E quando eu não conheço, eu tenho que perguntar à pastora do lado, e ela me diz quem é. E quando a gente não sabe também, a gente pergunta a alguns obreiros, né, aos meus vice-presidentes, e eles vão me dizendo, né? Como eu estou novo, tem 10 meses, 9 meses, então ainda não conheço muitas pessoas na igreja. Conheço mais aquelas que estão próximas. Então, ajudem os seus pastores, ok? Então, gostaria de convidar Isaac, eu gostaria de convidar os irmãos da diretoria toda a dobrar os joelhos, se assim for possível, que estaremos dando posse à nova diretoria, né? A igreja também de pé, por favor. Meu Deus, meu Pai, nesse momento nos encontramos diante da Tua presença, Senhor, pois aqui, Senhor, estão se colocando servos de Ti para tocar essa obra segundo a Tua vontade, Senhor. Sabemos que o pastor André, o presidente dessa igreja, já tem feito um trabalho por excelência, mas sabemos também, Senhor, que a partir de agora a sua responsabilidade aumentará, Senhor, porque Ele conduzirá esse povo, Senhor, às mansões celestiais. Senhor, que Tu possa abençoar a pastora Mônica, que ela possa ter sabedoria, Senhor, para estar ao lado do pastor André, Senhor. Que aqui o secretário desta igreja, o tesoureiro desta igreja, os vice-presidentes, Senhor, possa estar entendendo a Tua obra e podendo administrar bem, Senhor, este lugar. Senhor, que eles possam entender, Senhor, que isso aqui, Senhor, não é um lugar para que eles sejam soberbos, mas que eles sejam servos de Ti, e que eles possam estar passando para a Tua igreja a orientação divina que vai ser dada a eles, Senhor. Que o Teu santo nome, que o Teu nome possa ser engrandecido, que eles possam, Senhor, aqui entender que a obra é do Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Aleluia. Eu declaro empossado de fato de direito a diretoria executiva para o biênio que começa, né, no ano que vem, mas já tendo um ano posse. Hoje, né, a diretoria é declarada, e assim sendo, eu dou por encerrado a Assembleia Geral, né, a qual foi me confiada a comissão da nossa Coramate, e eu, como pastor representante do nosso bispo, Padre de Castro Ferreira, dou por encerrada a presente Assembleia. E, por mim, após o nosso presidente e aos demais, serão colhidas assinaturas para que o mesmo possa ser regularizada e dado o caminhamento de fato e direito à sociedade. Amém? Amém! Glórias a Deus! Glória a Deus! Então, eu já quero ouvir, né, a Cib já cantou os Gideões. Vamos ouvir os Gideões? Já cantaram?